Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião. Hoje vai ser a nossa irmã Deide. Então vamos já procurando nos harmonizar, fazermos a nossa prece para passarmos para Deide. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Deide Lúcia. Boa noite. O pessoal está sendo testado, a fé, a vontade de estar aqui com o frio, né? Então é nesse momento que a minha fé é absolutamente, irresistivelmente provada. Porque é quando eu tenho que sair de casa num domingo muito frio e me aventurar por essas bandas de cá que é mais fria ainda do que a minha casa. Mas eu persisto, e eu sempre digo o seguinte: é preciso esclarecer que eu gosto do inverno, gente. As pessoas olham para mim e falam: ih, começou o inverno, você não gosta? Não, eu gosto muito. Eu gosto muito de todas as estações, e gosto mesmo. É que no inverno eu sofro um pouquinho mais. E aí as pessoas ligam a minha pessoa ao inverno, que é muito frio, e todo mundo fica com muita pena de mim. Mas eu estou uma cebola. Tem muitas camadas por aqui. E eu sempre ensaio que um dia eu vou chegar aqui e fazer como a Sueli. Eu vou arrancando, eu vou arrancar, eu vou arrancar. Vicente, liga a benção aqui, ó. Não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Eu tenho fé, eu vou chegar lá. Então, voltando à nossa tarefa, que é apresentar o estudo desta semana, que é uma tarefa bastante boa de conduzir, de apresentar, porque cada vez que a gente se debruça sobre um livro da codificação espírita, um livro lançado pelo Allan Kardec, seja da Revista Espírita, seja de outros livros dele, cada vez é uma nova leitura nesse novo tempo que é hoje. Então nós somos o novo tempo, nós somos o homem de hoje, nós somos a humanidade de agora. Então cada vez essa leitura com certeza vai ser diferenciada, porque hoje não sou mais a pessoa que leu aquela página do livro ontem. Já aconteceram coisas, já li outras coisas, o mundo já deu mais uma volta e aí é sempre uma novidade, embora como espírito antigo nada seja novidade, porque também o espiritismo não é uma novidade, ele existe desde sempre. É a eterna doutrina dos espíritos, conforme disse Allan Kardec. Então hoje eu trouxe para o nosso momento o Consolador, como é chamada a nossa querida doutrina espírita. E por que ele é o Consolador prometido? Porque foi Jesus quem disse. Toda o exemplo de Jesus, toda a sua passagem pela Terra, com tanto ensinamento, que também são eternos os ensinamentos de Jesus, na época em que ele passou, e lá se vão 2017 anos, nós, espíritos encarnados naquela época, e outros que lá estavam e que conseguiram absorver seus ensinamentos e, portanto, não estão hoje aqui, que é a nossa meta também, né? Não estar mais aqui durante um tempo, daqui a um tempo, se Deus quiser, vamos aí progredindo para não estarmos num planeta de prova e expiações, passarmos para um de regeneração, quem sabe aqui mesmo, mas
num outro patamar evolutivo. Então, naquela época, nós não conseguíamos mesmo aprender. O interessante é que nós não conseguimos aprender ainda hoje, nem com a doutrina espírita, porque são muitos os ensinamentos que nós ainda não estamos preparados. E a doutrina espírita tem esse condão de puxar de nós a vontade de maiores esclarecimentos, porque ela é uma ciência. E como ciência, ela nos induz a buscar, a investigar, a estudar, a comprovar. Então Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. É um exercício para nós guardarmos os mandamentos dele. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Esse fique eternamente convosco é de um impacto em nossa vida, de uma grandeza para o nosso entendimento, para que nós possamos realmente entender que aí está o grande consolo. Aí também está o grande consolo. O Espiritismo não consola só quando não perdemos, quando vimos partir um ente querido, mas ele consola também. O Espiritismo não consola só porque a gente descobre que há uma outra existência ou outras existências, que nós teremos tantas chances quanto nós quisermos, né? Porque depende de nós. Mas ele consola também por isso. Então ele nos consola de tantas formas, que talvez a gente não possa nem tão cedo saber quantas são, mas ele é o Consolador. E consola quando sabemos que ele estará eternamente conosco. Nós nunca mais perderemos esse fio que nesta encarnação, ou já em algumas outras, a gente já vem sendo preparado para descobrir que há entre nós espíritos que nos acompanham, espíritos que nos esclarecem, espíritos que têm toda a vontade do mundo que nós possamos aprender, praticar e progredir. E eles estão ali. E eles não desistem de nós. E esse Consolador, que é o Espírito da Verdade, que vai estar eternamente conosco, a quem o mundo não pode receber naquela época de Jesus, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, que éramos nós, os espíritos, então, que naquela época ouvíamos Jesus, acompanhávamos ou não Jesus, né? É bem possível que nós tenhamos deixado passar, não o conhecemos, ou se o conhecemos, não entendemos. Então, vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, o grande consolo de nós termos perdido aquela oportunidade de acompanhar Jesus, de aprender e apreender os seus ensinamentos, de praticar, de nos tornarmos seus discípulos, de nos tornarmos os seus representantes na Terra, de irmos ao encontro de todos aqueles ensinamentos que nos conduzem a uma vida melhor, a um reino que não é deste mundo material. Quando perdemos essa oportunidade porque éramos absolutamente ignorantes, e não há culpa nisso, nós nunca temos um dedo apontado para nós nos culpando. O que o Espiritismo faz, bem como foi o que Jesus fez, foi dizer que nós éramos e somos e seremos os responsáveis pelo nosso progresso. E quando nós temos esse ensinamento, é pegar e não largar. É achar que isso é o que nos conduz, de fato,
a uma vida melhor. Não há o eu fiz porque fulano não deixou eu fazer de outra forma. Eu fiz porque o governo exige que eu faça. Eu fiz porque meu pai, porque minha mãe, porque o meu vizinho, porque meu filho. Não existe isso para quem entende os ensinamentos de Jesus e depois, e agora, neste momento, do Espiritismo. Essa responsabilidade, que num primeiro momento nos assusta, nos apavora, porque somos nós conosco mesmo, é o melhor presente que Deus pode ter nos dado. O livre-arbítrio significa que eu sou e posso ser a melhor condutora dos meus passos, a melhor artífice do meu destino, a pessoa com quem eu poderei contar sempre para caminhar em busca daquilo que eu preciso, que é o meu aprimoramento pessoal, individual, e a partir daí levar isso para o coletivo. Deus nos dá essa chance. Deus nos presenteia com o livre-arbítrio. Deus nos traz ao mundo como seres simples, ignorantes, espíritos muito simples, para que a gente possa chegar um dia, olhar para trás e dizer, olha, caminhei tudo isso porque eu assumi a responsabilidade e por conta disso eu pude contar com espíritos melhores, com espíritos que me acompanham e que me incentivam e que não me abandonam. Eu pude vencer, assim como Jesus disse, eu venci o mundo, um dia seremos nós a olhar para a nossa trajetória e dizer, eu venci o mundo. Eu não mais fiquei tentando jogar responsabilidade para outros. Eu não abri portas nem janelas para espíritos que vinham me confundir, que vinham trazer a oportunidade para eu ser o escândalo ou para atuar como o escândalo. Não. Eu pude me conduzir por um caminho que eu já aprendi. Está aí, em todos os tempos. A primeira revelação, a segunda revelação e hoje com o nosso Consolador prometido. Por que que a gente tem essa esperança de que isso pode acontecer através do Espiritismo? Porque ele não é só uma doutrina que nos encaminha nessa circunstância de religiosidade. Não, o Espiritismo é uma ciência. E como tal, ele nos instiga a buscar novos caminhos, a buscar outras fontes dentro da natureza, das leis que regem a natureza. Como ciência, ele tem sua fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos, que se produzem aos nossos olhos a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. É, pois, resultado da observação, em uma palavra, uma ciência, a ciência das relações entre os mundos visível e invisível. Ciência ainda imperfeita, mas que diariamente se completa por novos estudos e que tem de certeza tomará posição ao lado das ciências positivas. É interessante quando a gente começa a estudar e começa a ver que não há em nenhum momento na codificação de Kardec, nas revistas espíritas em que ele dialogava com toda a sorte de pessoas que ora criticavam, que ora atacavam mesmo a doutrina, ele não tinha nenhum problema com isso. Pelo contrário, cada vez mais ele queria que as pessoas do seu tempo, e ele quer que as pessoas do nosso tempo continuem investigando. Não há problema no Espiritismo de ver, de repente, que a ciência do homem, a ciência do mundo, que também estuda a natureza por outros caminhos,
possa chegar um dia até onde o Espiritismo chegou, em determinado ponto, e dizer, olha, aqui vão precisar de um ajuste. Não há problema com isso. É uma doutrina aberta. Ele nos deixou, inclusive, e incitou muitas vezes, durante vários trechos da codificação, a estudarmos para conseguirmos chegar até onde ele não foi. Nós estamos falando de um homem que estudava, embora fosse uma inteligência, um gênio, mas ele estava num século atrasado, a nosso ver. Estamos falando de 1800. E nós estamos aqui hoje com uma gama de conhecimento que nós nem damos conta de entender como tudo acontece com tanta rapidez. A cada dia a gente descobre, e a ciência vem trazendo novas formas de nos comunicarmos, que ele, então, naquela época, não conhecia. E por isso ficou também para que nós tenhamos essa vontade de completar mesmo com os novos estudos. É completar, a palavra dele é diariamente se completa por novos estudos, e diariamente porque é uma doutrina eterna, estará conosco pela eternidade. O Espiritismo é a eterna doutrina dos Espíritos, os Espíritos que vêm e acompanham também a nós. E que nos instigam também, e que estão aqui para nos ajudar, basta que a gente saiba as perguntas a fazer, as fontes onde procurar, o que precisamos entender. Nós não podemos parar de estudar. Eu tinha a impressão de que estava tudo já pronto, eu tinha mesmo essa impressão. Quando eu comecei a ler, a estar aqui, a entender, a ouvir, a impressão que eu tinha é que estava tudo pronto. Então, assim, basta... Olha, primeiro que é tão grande, é tão impressionantemente grandiosa essa doutrina, que falta muito ainda para chegar até onde eu precisaria para me tornar uma pessoa capaz de fazer perguntas novas. Mas ela está aí para que nós façamos isso. Quem sabe nos tornarmos cientistas espíritas até do nosso próprio mundo, da nossa própria existência. Investigar em nós o que estamos fazendo com o que estamos aprendendo. É uma investigação. O que estamos fazendo com o que estamos ouvindo? O que estamos fazendo com o que estamos lendo? Investigar dentro de nós quais modificações estão acontecendo comigo a cada domingo. Quando saímos daqui, o que de novo aconteceu no meu pensamento, no meu sentimento, que me transformou numa pessoa, ou melhor, ou mais curiosa, ou mais investigativa? São perguntas que devemos nos fazer a cada passo que damos de conhecimento, de esclarecimento. Então é uma proposta de Kardec, que a gente não pare de estudar, que a gente acompanhe, que a gente responda às nossas próprias perguntas, porque nós temos, e muitas. Acredito que a gente tenha tantas perguntas que a gente não dá nem conta de catalogar para poder responder, porque são muitas. Nós somos seres curiosos por natureza para saber o que acontece conosco, pelo menos o que acontece conosco. E essa investigação, ela é necessária para que a gente avance. 15 dias atrás, o Rogério esteve aqui fazendo uma palestra e ele falou sobre uma outra ciência que Kardec considerava a ciência gêmea, irmã gêmea do Espiritismo, que é a ciência do magnetismo. Porque Kardec transitou por muitas ciências. Ele passou pela filosofia, pela ética, pela cosmologia. Ele andou. Ele
era um espírito muito preparado para circular e se orientar e fazer as perguntas necessárias e cabíveis para transformar tudo isso numa doutrina, para que nós hoje colhêssemos esses passos, esses novos passos dados da revelação. Então, a gente precisa fazer pelo menos a nossa parte. O que acontece com a gente quando a gente percebe uma coisa nova? Opa, 15 dias atrás alguém veio falar aqui de magnetismo, mas está em toda a codificação, está em toda a obra de Kardec. Mas introjetar isso, o que significa? É uma ciência, trabalha com o quê? Mas Kardec falou isso por quê? Porque ele era magnetizador por 35 anos antes de codificar a doutrina espírita, antes de começar o estudo do espiritismo. Então ele falou nessa ciência. Mas lá dentro, na Gênesis, ele fala de outras ciências. No Livro dos Médiuns, ele fala da ciência experimental. Ele fala de como é que a gente se comunica com o espírito, o que acontece. Ele dá o passo a passo. Eu não quero ser médium, eu não quero lidar com essas coisas. Tudo bem, mas entenda como é que se dá, como é que funciona, como é que a gente se comunica, como é que a gente evoca alguém que a gente muito amou e que desencarnou. A gente pode fazer? É seguro? Precisa estar dentro de um centro? Quando eu penso na minha mãe, eu posso pensar nela, eu posso conversar com ela, eu posso pedir a ela para que me dê algumas respostas que eu gostaria muito de saber como ela está. Um filho que se foi, o pai, o amigo. A gente pode conversar? O Livro dos Médiuns vai te dizer isso. Vai responder. Se pode, como deve, quando não deve. É uma ciência. E essa experimentação é nossa. Sou eu, comigo e com aquele ser com quem eu quero conversar. Sou eu, comigo e com o meu anjo da guarda, com o meu espírito protetor. É eu conversando. É você com o seu espírito protetor. Sou eu com Deus, é você com Deus. Então nós temos sempre como fazer perguntas para nos sentir seguros, porque nós somos seres indagativos. Algum tempo a gente esqueceu, porque alguém fez essas perguntas por nós e a gente se acomodou, porque, claro, que bom que tem alguém que fez, né? Só que essa ciência é viva, ela é dinâmica, ela não parou. Ele, o Consolador, estará eternamente entre nós. Então, vamos fazer pergunta. Vamos buscar respostas. Porque é a partir das perguntas que fazemos e as respostas que obtivermos, que a gente pode ajudar o outro, o próximo, aquele que não está ainda no campo das perguntas, aquele que não quer nem saber dessa coisa de espiritismo. Mas nós podemos ajudá-lo. Porque com um vivo interesse que alguém vê em mim, pode despertar um vivo interesse nessa pessoa. Alguém que vê outra pessoa, transformando o seu dia a dia em algo que nunca havia visto, aquela pessoa que era desta forma, agora, de repente, começa a agir de outra forma. Mas e aí, é bom ou é ruim? Não, tá legal, nossa, tá melhor, tá entendendo mais, tá ouvindo mais, tá sentando para conversar. Uau, o que aconteceu? Começou a frequentar aí um centro espírita, começou a ler os livros espíritas, não precisa necessariamente frequentar um centro espírita, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, porque isso é algo que é reiterado dentro da codificação espírita. É preciso estudar no seu recolhimento, com a alma completamente entregue para os ensinamentos que vão chegar. A doutrina espírita é algo muito sério, que precisamos levar com muita seriedade.
que ela precisa desse recolhimento para que ela seja entendida, absorvida, e então a gente se descobre espírito. E quando a gente se descobre espírito e que há um espírito da verdade que estará conosco para toda a vida, para toda a eternidade, a gente respira, fala, poxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Não há nada que vá me derrotar. Eu não morro. O meu corpo um dia vai perecer, mas eu vou estar para sempre aqui também. Eu vou estar para sempre como criatura de Deus, amada por Ele para que esteja sempre viva, desperta, porque a doutrina dos Espíritos nos desperta para algo que nós questionamos através da filosofia espírita, o que é que nós somos, na verdade, o que acontece conosco depois que nós morremos. Nós fazemos tantas perguntas e ela vem nos responder. Porque sendo uma doutrina racional, lógica, consoladora, que acalma as angústias da dúvida que todos nós temos, ela resolve o que nenhuma filosofia antes dela pôde resolver. A solidariedade que ela ensina já não é simples teoria, mas é uma consequência inevitável das relações existentes entre os mortos e os vivos. Relações que fazem da fraternidade entre os vivos não só um dever moral, mas uma necessidade, porque vem do interesse na vida futura. Então, quando ele fala de dever moral, é esse dever de que nós estamos aqui, todos saímos de casa, apesar do frio, para vir aqui ouvir algo que nós já até conhecemos. Porque nós somos espíritos, criados há muito tempo. Nós conhecemos. É que a gente precisa relembrar, a gente precisa aceitar, a gente precisa entender, para só então a gente compartilhar o que entendemos, o que aceitamos e o que conhecemos. E com o qual, cujo ensinamento a gente concorda e quer muito, muito, muito compartilhar mesmo. É para sair dizendo, nossa, eu conheci algo que não cabe em mim. Eu preciso levar isso para o mundo. Eu preciso dizer para as pessoas que estão adormecidas, segundo o meu ponto de vista, quando eu vejo que alguém está muito, muito desnorteado, eu quero muito ajudar essa pessoa e dizer para ela, olha, está tudo bem. Há entre nós uma chama eterna que consola, que dá a mão, que segura. São os espíritos que estão aí para nos ajudar. Deus criou a todos nós e nos ampara o tempo todo. E somos muito, muito parecidos nos nossos medos, nas nossas dúvidas, nos nossos erros, nos nossos acertos. Quando a gente conhece, através da ciência ou da filosofia, algo que nos consola e que nós poderemos ter a certeza de que tudo que eu fizer não vai me levar para o abismo eterno e escuro, que não vai me deixar eternamente apodrecendo em algum lugar, sofrendo em algum lugar, queimando em outro lugar. Quando a gente percebe isso, é disso que nos alimentamos para levar para o outro. Porque nós estamos convictos de que nós não vamos jamais morrer, de que nós não vamos jamais ficar eternamente angustiados, que nós temos chances de refazer numa nova existência ou refazer na própria existência onde estamos, nesse momento. Então, a solidariedade que eles falam é levar isso para o outro. É um dever moral que a gente não guarde para nós as nossas informações, o que acabamos de aprender, o que acabamos de ler,
o que acabamos de ouvir, o que acabamos de experimentar através desse experimento que Kardec nos incita a fazer. Experimentem, conversem, chamem seu anjo da guarda, chamem seu espírito protetor para conversar, tenham uma conversa com ele. Peça para que te ajude mais aí na hora de escolher isso aqui. Pergunta a ele se ele pode ajudar. Invariavelmente nós teremos uma voz na nossa consciência que dirá: tá bom, esse é o caminho, você tá indo bem, estou aqui, estão aqui. É que a gente acostuma a botar Deus muito longe da gente. É um ser que fica muito distante. E a gente esquece de que Ele é o Pai. E conversar com Ele como Pai. E esquece que o amigo protetor é alguém que já nos conhece de longa data. Sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente não pensa. Ele já pensa antes de nós, Ele sabe tudo. Eles estão aqui. Há uma multidão nos acompanhando. O consolo é que a gente define que multidão é essa. Se é a multidão do bem ou a multidão que não é lá muito conveniente para nós. Somos nós que decidimos. Hoje vou sair de casa e vou levar junto de mim uma multidão para o Centro Espírita Friburguense. E aí eu posso decidir como eu quero vir acompanhada. Eu decido que quero vir acompanhada por bons espíritos que me inspirarão a falar coisas que sejam úteis. Mas eu decido também que eu posso trazer uma multidão de espíritos que estão muito ainda ignorantes e que possam aprender também um pouco conosco. E que eu não vou me deixar influenciar pelas palavras, pelas insinuações, enfim, pelas catucadas que eles possam me dar. Eu só vou chamá-los para vir conosco. E aqui entre nós haverá espíritos de todas as ordens. E que Deus nos ajude, que eles possam ser orientados, aqueles que precisam de orientação, e que possamos ser inspirados por aqueles que podem nos inspirar. Então, depois da filosofia, nós temos o Espiritismo, sim, como religião. Por que não? É religião. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, Kardec era muito, muito lógico e muito assertivo. Então, os espíritos que ditaram para ele todos os nossos ensinamentos também exigiam dele essa lógica, essa afirmação e a positividade da coisa. Eles repetem para nós o tempo todo. Tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Esse livrinho é um livrinho fininho, o que é o Espiritismo. Esse diálogo, é um diálogo do Kardec com o padre, é simplesmente fantástico. É um diálogo em que o padre faz questionamentos seríssimos a respeito do Espiritismo que estava então surgindo. E esse padre havia lido o Livro dos Espíritos. Então ele questiona várias afirmações do Espiritismo. E Kardec tem com ele um diálogo de alto nível, um diálogo de muitas elucidações. Vale a pena essa leitura, porque é muito interessante. Então, depois que a gente vê que o Espiritismo é a ciência, é a filosofia, é uma religião, a gente sabe por que ele consola. Ele consola porque as comunicações entre o mundo invisível e o mundo corporal estão na natureza das coisas, é da nossa natureza mesmo.
Nós temos esse intercâmbio diariamente, constantemente, 24 horas por dia. Se não estamos aqui agora no intercâmbio de conversa com eles, porque estamos atentos, estamos ouvindo uma pessoa falar, nós teremos daqui a pouco, quando todos dormiremos. E o diálogo e o contato, o intercâmbio se faz muito acentuadamente através do sono. As comunicações existiram em todos os tempos. Eis porque se encontram os seus traços em todos os povos e em todas as épocas. Essas comunicações, hoje mais gerais e mais espalhadas, patentes a todos, têm um objetivo. Os espíritos vêm anunciar que os tempos preditos pela providência para uma manifestação universal estão chegados. Eles têm por missão instruir os homens, abrindo-lhes uma nova era para a regeneração da humanidade. Está na Revista dos Espíritos, fevereiro de 1865. Então, durante a trajetória, tanto dos livros que ele codificou, tanto dos diálogos e dos argumentos e contra-argumentos de toda a Revista Espírita, que foi intenso, era uma revista a cada mês, durante todo o período, foi até antes dele morrer, foi até 1869. Ele faz essa colocação de que havia uma predição de que os tempos eram chegados. E às vezes a gente se pergunta que tempos são esses, né? Porque algumas pessoas têm muito olhar ainda para o que acontece lá fora, que não é lá fora, porque lá fora não existe, nós todos estamos, né, estamos todos conectados, somos todos pertencentes a uma única humanidade que é essa agora, e dela não podemos fugir. A colocação de que a humanidade não presta não deve ser dita por nenhum de nós humanos. Era preciso que viesse um extra-humano ou um animal dizer isso, porque nós não podemos fazer essa afirmação de que a humanidade não presta, ou que ela não funciona, ou que ela não tem jeito, porque nós compomos a humanidade. Dizer isso é olhar-se como alguém que não presta. É olhar-se como alguém que não tem jeito. E isso não combina com o espiritismo. Isso não combina com o cristão. Isso não combina com a pessoa que se diz espiritualista. Isso talvez combine com um descrente, com um materialista. Total materialista. Isso talvez, ele dizendo, a gente possa entender. De nenhuma outra pessoa a gente pode entender quando ela diz que a humanidade não presta, que a humanidade é algo absurdo. Primeiro, porque isso é contra tudo aquilo que a gente acredita possível de acontecer na criação de um Deus justo, bom, onisciente, onipresente. Então ele cria a humanidade para que nós humanos digamos: Deus fez errado, não criou direito, fez bobagem, devia criar outra espécie melhor que a nossa. Isso não combina. Entre nós há seres que estão num caminho desviado que nós provavelmente já estivemos, ou que ainda estamos, ou que estaremos se não nos mantivermos vigilantes, equívocos, erros. Quem de nós pode apontar? Nós não podemos e não devemos dizer que aquele ser que compõe esta humanidade, que hoje nos abriga, que hoje nos acolhe,
como uma entre tantos, não podemos dizer que esse ser está perdido, porque não está. Existe um Consolador eternamente entre nós, e nós inclui todo mundo. Nós somos os que estamos aqui, os que estão lá fora, os que estão em outro lado do planeta, os que estão nascendo, os que estão partindo. Nós compomos a humanidade. Esta humanidade que nos acolheu, graças a Deus, nos aceitou nessa nova encarnação, nos permitiu abrir os olhos, nos permitiu andar, falar. Porque se nós estivéssemos numa humanidade tão ruim, tão absurdamente descontrolada, tão enganadora, tão cruel, nós não teríamos aberto os olhos ao nascer. Seríamos devorados, seríamos mortos, seríamos qualquer coisa. Porque quando alguém se dirige à humanidade dizendo que é algo tão ruim que as pessoas não gostam nem de falar, está dizendo o quê? Está se colocando onde? Então é preciso que nós nos mantenhamos num equilíbrio desse fluxo que nos trouxe aqui hoje. É um fluxo. O que nos reúne aqui hoje é uma vontade de estar no lugar que tem Deus, de estar no lugar que vai falar algo que vai nos trazer melhoras, que vai nos trazer elucidações ou pelo menos indagações. Um fluxo que passou por todos nós hoje e nos reuniu aqui, encarnados e desencarnados, e que estamos todos na presença de um Deus. Mas somos só nós que estamos na presença desse Deus? Não. Todos que não estão aqui hoje, que não estiveram aqui por motivos vários, estão na presença de Deus onde quer que eles estejam. E fazendo o que estiverem fazendo. Não nos compete nem julgar, nem apontar, nem condenar. O que nos compete é cuidar para que nós não estejamos jamais mergulhados em erros que façam com que outras pessoas apontem para nós como sendo aquelas pessoas que desgraçam a humanidade. Então nós estamos aqui com uma outra intenção. Essa intenção é de que a gente não esteja fazendo coisas que nós nos envergonharíamos, que nós não conseguiríamos depois nos olhar no espelho. Então vamos fazer com que isso saia daqui e que isso abranja todos, num fluido que saia de nós, num fluxo que leve através da semana, que não fique só nesse momento. Que eu saia daqui hoje refletindo em tudo aquilo que eu disse, para que eu possa exercitar tudo aquilo que eu estou dizendo. Para que não fique nas palavras. Para que isso se transforme em ação. Para que seja uma manifestação prática, para que seja uma manifestação material daquilo que o Espírito está aprendendo, daquilo que o Espírito está absorvendo. E através do nosso desempenho material, porque estamos na Terra, a gente pode mostrar, a gente pode provar, a gente pode levar para outras pessoas, para que elas também tenham a vontade, a curiosidade de aprender, de querer estar junto do Consolador prometido. Mas isso não significa que isso tenha que ser para todas as pessoas que conhecemos, porque muitas delas estão muito já encaminhadas nas suas religiões, as outras religiões que falam de Deus, as outras religiões que trazem também essa notícia de um Consolador eterno, porque outras religiões têm os seus princípios, as suas crenças. Então outros irmãos que podem estar junto conosco nesse fluxo,
podemos conversar com todos, podemos falar a mesma linguagem, porque essa linguagem é uma linguagem universal. A linguagem, a técnica, a elaboração, tudo do Espiritismo foi feito dentro de uma lógica universal. Foi feito dentro de uma compilação universal de vários entendimentos, de várias experiências em vários países do mundo. Então é isso. A gente precisa estar muito convictos de que nós podemos e devemos ser os continuadores dessas experiências. A ciência não é morta, então o que temos que fazer? Estudar, sermos alguém que colabore para que essa ciência se manifeste continuamente, trazendo novos conceitos, não que vão derrubar, porque não vão, mas que vão nos esclarecer mais, porque hoje nós lidamos com coisas que não lidávamos naquela época, que Kardec não lidou. Hoje nós temos uma informação que se multiplica muito mais do que nós damos conta. Então é preciso que nós saibamos também como canalizar todas as informações que recebemos. Tudo aquilo que precisamos viver. Dentro, gente, de um fluxo, dentro de um fluido que a gente possa ampliar, que a gente possa levar para a nossa existência, para a nossa vida do dia a dia, porque a matéria acaba nos consumindo, a gente acaba esquecendo, a gente acaba não lembrando de conversar, de falar sobre isso, de falar com Deus, de falar com os nossos entes. Então é preciso que sim, nos recolhamos, é preciso que sim, estudemos mais no nosso lar, nos nossos grupos, façamos grupos, estudemos, conversemos com as pessoas. Eu trouxe, para finalizar, bom, aqui vocês todos já conhecem, né, essa fantástica obra deixada por ele, meio cedo demais, né? E eu trouxe também para a gente levar como reflexão. Como é que faz isso? Aqui. Um videozinho para finalizar, mas eu vou finalizar com vocês dizendo que é muito bom falar sobre isso. Eu não senti calor ainda, minha mão ainda está bem geladinha, mas assim, tem um calor sim, tem um calor interno, de muita vontade de tentar trazer aquilo que a gente estuda muito, e eu acho que às vezes a gente se empolga, porque quando a gente estuda, você fala, nossa, se eu puder fazer isso, nossa, se eu puder levar isso para alguém, é tão interessante, é tão empolgante mesmo, é tão transformador, que a gente fica querendo pegar o primeiro que passa, sabe? E falar, senta aí, deixa eu te falar o que eu aprendi hoje a respeito do Consolador Prometido. E aí a pessoa que está correndo depressa, né, às vezes não vai parar, mas se parar vai ser tão bom. Então é isso que a gente precisa estar atento, porque esses sinais vêm para a gente. São 20 anos, 25 anos, eu nem sei quanto tempo estou aqui, em que às vezes um assunto bate na mão da gente e fala, mas eu acho que eu nunca vi isso aqui não, eu não li isso não. E aí você vai ver que leu, porque está lá marcado, 2009, Deide Lúcia, você leu isso aqui. Só que eu não lembrava mais, ou eu não captei naquela época, e agora aquilo faz sentido, faz todo sentido. Quando eu li sobre o Consolador, da maneira como Jesus falou que mandava, fez todo sentido. Fez hoje, fez 20 anos atrás, claro que fez 10 anos, mas vai fazendo mais, vai dando mais segurança, vai dando mais consolo de verdade, de achar que, olha, eu posso ficar certa de que estou num caminho em que daqui para frente eu só posso progredir, porque eu não vou de jeito nenhum perder essa chance. Eu não vou de jeito nenhum querer largar tudo isso aqui para trás, não. Então eu tenho uma força extra para não me deixar cair. Eu tenho uma força extra para querer andar mais para frente. Então é isso que eu quero muito mesmo, que tenha sido transmitido. Espero, né,
e que a gente continue estudando e se encontrando por aqui. Uma boa semana para todos, que sejamos pontinhos de luz por onde passarmos. Fomos criados simples e ignorantes, mas trazemos isso tudo em nós, em sementes. Agora cabe a cada um de nós cultivarmos essa semente, adubando. É vindo sim à casa espírita, porque aqui nós recebemos o alimento, as energias que vão nos fortalecer a desenvolver todas essas virtudes. E elas estão em nós, então façamos a nossa parte, porque conhecimentos nós estamos recebendo. Não foi por acaso que nós saímos do nosso conforto, né, do nosso sofá, da nossa televisão, né, que nos absorve tanto com coisas tão corriqueiras, tão banais, e viemos à casa espírita. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos preocupados com esse crescimento. E realmente fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial fantástico de crescimento. Isso Deus colocou dentro de cada um de nós. Criados, sim, simples e ignorantes, mas para crescer, para produzir, para amar, para evoluir, para sermos pontos de luz aonde quer que estejamos. Façamos a nossa parte. Lindo o trabalho da Deide hoje, com esse final aí, foi magnífico, né? Que todos nós possamos nos empenhar, todos vocês aí são capazes de vir aqui para frente. Ela falou em 25 anos, né? Que talvez esteja nessa casa. Nós estamos aqui desde 83, quando Zé Manel olhou no espelho fazendo a barba de manhã e falou assim: vamos para o Centro Espírita Friburguense. Eu falei, não posso. Eu não posso ir para o Centro Espírita Friburguense, eu sou cria do Caminheiros do Bem. Eu fui para a fundação do Caminheiros do Bem, eu era menina. Nós vamos para o Centro Espírita Friburguense, que nós temos uma tarefa a realizar lá. Vamos. Conto com você. Falei, bom, se você vai, estamos juntos nessa caminhada. E aqui estamos nós desde 83, né? Parece que foi agora, parece que foi ontem. Quando ela falou isso, né? Quando vocês vêm à casa espírita, todos vocês estão cultivando em vocês o potencial de vir aqui para frente falar. Não se acomodem, porque todos vocês são pontos de luz. Foram criados para brilhar. E todos nós podemos fazer isso. Mas depende da gente. Ninguém dá passo nenhum por nós. Nós é que temos que nos predispormos a isso. Fomos criados simples e ignorantes, mas para evoluirmos, para crescermos em espiritualidade, façamos a nossa parte.